Fala galera, tudo bem com vocês? Existe risco de o Fed voltar a subir a taxa de juros? Eles voltarem, eles continuarem o processo de aperto monetário? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês porque na semana passada o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Larry Summers, disse que existe sim essa probabilidade e que o Fed precisa ser muito cuidadoso ao iniciar o ciclo de queda da taxa de juros. Eu quero falar sobre esse assunto com vocês. O objetivo aqui não é assustar nada do gênero, porque eu não acho que o Fed subirá a taxa de juro daqui para frente. No máximo, os mercados eles podem reverter parte da queda dos yields de novembro, de dezembro, que fizeram, por exemplo, o juro de 10 anos sair de 5% para 3,70 e alguma coisa, 3,80. Esse afrouxamento monetário feito pelo mercado futuro pode ser problemático. Mas o Fed voltar a subir a taxa de juros, eu acho muito difícil. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e também acione as notificações para receberem aí e-mails e notificações em tempo real de tudo que eu compartilho aqui no canal do YouTube sobre finanças, economia, investimentos e mercados. Vamos falar então sobre o que foi a publicação do Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, sobre a possibilidade do Fed subir a taxa de juros. Na verdade, nós já começamos aqui com um erro, pode ser? There's a meaningful chance. O que significa meaningful? Enorme. Chance, probabilidade. E aí ele cita, talvez 15%. Para mim, 15% não é uma grande probabilidade. Grande probabilidade é 50, 60, 70. Quanto mais próximo de 100, maior a probabilidade. Então, eu já encontro aqui uma crítica. Meaningful chance não é 15%, tá? De que a próxima decisão do Fed, próxima movimentação, próximo passo do Fed é a elevação da taxa e não o corte. O que eu acho sobre isso? Eu acho muito difícil. A não ser que algo muito grave aconteça com a inflação americana, como uma crise no mercado de petróleo, uma valorização fora do normal de commodities agrícolas. Essas coisas a gente não consegue prever. Isso poderia fazer a inflação no mundo inteiro reacelerar, mas são componentes mais voláteis do PPI, do PCE, do IPCA, do IGPM, enfim. Quando a gente avalia a inflação, nós sempre separamos o dado de inflação e o seu núcleo. O núcleo ele retira estes bens e serviços mais voláteis que dependem de coisas que não estão no controle do Fed. Então, o núcleo da inflação ele é muito mais correlacionado com a resiliência da atividade, o crescimento, o mercado de trabalho, do que, por exemplo, o preço de petróleo e também do trigo e assim por diante. Então, falando sobre essa publicação aqui, existe risco do Fed subir a taxa de juro? Sobe se, por exemplo, algo muito grave acontecer com a inflação. Commodities, principalmente. Encarecimento dos fretes marítimos, também. Tirando isso, eu acho muito improvável. Muito improvável. Próxima frase dele é: o Fed precisa ser muito cuidadoso. Aí eu concordo. Sabe por que eu concordo? Porque no artigo que eu li agora pela manhã, da Bloomberg, a respeito desse assunto, os mercados começam a especular que a próxima decisão do Fed é para cima e não para baixo. Discordo completamente, tá? Esse artigo, ele cita uma frase muito importante, né? É preciso lembrar que na década de 90 o Fed cometeu o erro, às vezes não é nem o erro, a inflação é difícil de prever, né? Mas eles cortaram a taxa de juro no fim da década de 90 e a inflação reacelerou. E eles precisaram subi-la novamente depois. Num mercado como esse que nós estamos inseridos, onde o mercado é extremamente volátil, o mercado é ansioso e todo mundo espera que o juro americano volte para zero, o que eu acho que não vai acontecer fora de um ambiente recessivo, o mercado começa a precificar que os cortes vão acontecer, o Fed vai cortar, vai cortar, vai cortar. Nesse meio tempo, ativos de risco normalmente se valorizam, foi um movimento idêntico a novembro e dezembro. Se o Fed corta e depois eleva novamente, isso deve gerar um efeito muito ruim nos mercados. Só que não é o caso agora, tá? Estou me referindo a se caso tudo isso acontecer da maneira como eu descrevi. Existe o risco do Fed cortar muito rápido, a inflação reacelerar e depois tem que subir a taxa novamente. Seria um cenário horroroso. Mas não é o caso por enquanto. O Fed precisa ser cauteloso. E isso a gente sabe, porque a economia vem reportando dados de crescimento muito robustos desde o início de 2023. Eu sei que eu falava muito sobre recessão em 22.
E eu esperava que ela acontecesse na virada do ano, 22 para 23. Só que a partir de fevereiro, março, abril, os dados começaram a mostrar uma realidade diferente. Então, lendo os dados macroeconômicos, essa história de recessão, ela foi ficando de lado. Só um pouquinho, olha aqui, ó, nós temos dados de PMIs melhores, crescimento industrial, produção industrial melhor, vendas no varejo também, e dentro dos dados de PIB, uma reaceleração dos gastos dos consumidores. Isso eu fiz ao vivo com vocês, podem checar os vídeos de início de 23. E também a volta dos investimentos privados. Porque o PIB americano ele contraiu por 2 trimestres consecutivos em 22. Então não era assim bizarrice falar em recessão, bem pelo contrário. Os dados eles não eram bons. Só que começaram a melhorar no início de 23 e desde então a economia vem mostrando um crescimento muito acima do esperado por absolutamente qualquer pessoa. Esse dado aqui, ele mostra a diferença de crescimento entre Estados Unidos e o resto do mundo desenvolvido. Pegando os dados a partir do quarto trimestre de 19 e fixando esse quarto trimestre de 19 com uma base 100, todas essas variações, essas linhazinhas depois de 19 mostram quem está ganhando a corrida. Estados Unidos crescendo muito mais do que o resto do mundo desenvolvido, comparando com Canadá, Itália, zona do euro, Japão, Espanha, Reino Unido e também Alemanha. A Alemanha, no caso, aqui é o pior de todos e é a principal economia do Reino Unido, da zona do euro. Então tem que lembrar que por lá as coisas não estão muito bem. Japão em recessão técnica porque contraiu seu PIB 2 vezes ali no terceiro tri e quarto tri. Reino Unido a mesma coisa. Enquanto isso, os Estados Unidos crescendo acima do normal. Mas, Igor, e os gastos governamentais? Exato. Sim, eu sei. O governo americano está gastando que nem um louco. Tanto que, se nós pegarmos um dado que eu simplesmente adoro, de 2023, desde 1950, o governo americano nunca gastou tanto para um ambiente de pleno emprego como 2023. Aqui nós temos o déficit fiscal, então aqui é superávit, o governo arrecada mais do que gasta, aqui é déficit, gasta mais do que arrecada. E aqui na linha X, no eixo X, taxa de desemprego. Desemprego mais alto, desemprego mais baixo. Tá vendo essa linha aqui de tendência? Ela mostra o quê? Quanto maior o desemprego, normalmente o governo tem um déficit fiscal maior, porque ele está gastando mais para gerar crescimento e salvar a economia. Só que em 2020, esse dado ele ficou completamente distorcido pelo auxílio governamental que o mundo inteiro promoveu para gerar crescimento econômico. Então, um déficit fiscal de quase 15% e com desemprego que bateu os seus 14% e foi caindo depois. Então, na média aqui, o desemprego americano em 2020 foi de 6 e pouco por cento. Só que olha só, 21, 22, 23, o déficit fiscal quase nunca esteve nesses patamares para um desemprego tão baixo. Normalmente eles estão aqui, ó. Crise da década de 80, crise do pós-2008, né? Desemprego acima de 7, 8% com déficit fiscal normal. Então, o que nós vimos em 2023 não é normal, bem pelo contrário. Então, claro, quem disser que o governo americano está gastando demais e parte disso está gerando crescimento, parabéns, você está completamente certo. Mas não veio o crescimento só daí. Veio também dos gastos dos consumidores, tá? A grande pergunta é, será que esse crescimento acima do normal, ele não fará com que a inflação permaneça distante dos 2% por mais tempo, fazendo com que o Fed tenha que manter a política monetária contracionista por um tempo mais prolongado? É por isso que nós estamos esperando a divulgação do PCE. Essa semana, você aí que é investidor, que acompanha os conteúdos aqui, que acompanha a agenda macro, esta semana que eu gravo esse vídeo é a semana mais sem graça de fevereiro. Na verdade, a mais sem graça desde o início do ano, que não tem absolutamente nada para a gente acompanhar. Só que semana que vem tem muita coisa para acompanhar. Semana que vem tem uma das leituras do PIB dos Estados Unidos. Vamos acompanhar esses componentes para saber o que está gerando crescimento econômico. Tem a leitura do PCE, que eu acho que é o dado mais importante da semana, junto com payroll. Não no mesmo dia, tá? Mas dia seguinte tem payroll, que é a primeira sexta-feira do mês. Divulgação de taxa de desemprego, pedidos iniciais na quinta, ganho médio por hora trabalhada e assim por diante. E também temos PMIs. Semana que vem, segurem-se porque tem muita coisa acontecendo. Essa é uma semana mais tranquila para quem acompanha o cenário macro. Dá para estudar, dá para trabalhar, se concentrar aí. Semana que vem o bicho pega. Voltando para cá, com o CPI acima do esperado, com o PPI de janeiro acima do esperado, o mercado especula qual será o impacto disso na inflação do PCE, que por enquanto vem se mostrando a métrica mais acompanhada por todo mundo.
Eu sei que CPI não veio bom, mas o mercado quase que negligenciou isso, porque o PCE é o dado oficial de inflação do Fed. Então, o CPI veio acima do consenso. Muitos já me falaram daquele indicador, o Trueflation. É um site aí que mede uma métrica diferente de inflação, né? O Trueflation. Não adianta eu acompanhar isso se o Fed não acompanha isso, entendeu? Eu quero saber o que o Fed está olhando. Eles olham para o PCE. Legal, eu vou olhar para o PCE. Com o PPI vindo acima do consenso, é possível que isso pressione o core PCE. Hoje, o Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland mede o quê? Expectativa de 0,32% de alta. O mercado espera algo em torno de 0,2 a 0,3. Existe a probabilidade desse dado vir 0,5. Qual seria o impacto disso nos mercados? Se nós olharmos para as métricas de Core CPI, Core PCE anualizados, este número de 0,5 não estava 0,5 ali, estava 0,32. Mas se for 0,5, nós veremos uma reaceleração dos dados de Core PCE 3 meses anualizado e 6 meses anualizado. E aí, nada mais é do que a inflação se distanciando da meta do Fed. Olhando para os números, porque aqui é o gráfico, bonito de ver, legal, é informativo, dá para entender. Olhando para os números, isso significa que as metas, os dados de inflação anualizados, 13 e 6 meses, eles se distanciariam do que nós conhecemos pela meta do Fed ser 2%. Hoje, 3 meses de inflação anualizados de 5,51%. Então, se os últimos 3 dados de inflação se repetirem pelos próximos 9 meses, a inflação ela vai chegar em 1,51, abaixo da meta do Fed. Se você pegar os últimos 6 dados de inflação e eles se repetirem pelos próximos 6 meses, a inflação vai bater 1,85, abaixo da meta do Fed. Esse aqui tem sido um argumento por alguns economistas e também jornalistas que entrevistam lá o Fed, o Powell, na hora da decisão da política monetária. Por que vocês não estão cortando a taxa de juros, pô? Tem que começar a cortar. Corta. É o que o mercado precificava também. Mas calma lá. Se a inflação vier aqui 0,5 em janeiro, esse dado ele sai de 1,51 para 3%. Dobra praticamente. Sai de 1,85 para 2,6. Não chegou a dobrar aqui, mas aqui dobrou. Então tem que ter cuidado. O Fed não pode exagerar, não pode ficar sempre escutando o que o mercado fala em relação à queda da taxa de juros. Por esse motivo, hoje os mercados precificam o quê? Manutenção em março, porque tudo mudou em fevereiro. Como que eu descrevo o mês de fevereiro para vocês? Um mês de incerteza. Mas sempre tem incerteza no cenário. Igor, sim, sempre tem incerteza no cenário. Só que alguns meses, as incertezas elas caem e o mercado tem mais certeza das coisas. Pega ali novembro e dezembro. Por que o mercado foi direcional em novembro e dezembro? Não é porque a incerteza aumentou. Os mercados, eles reagem de maneira mais intensa às informações quando a incerteza ela cai. Agora a incerteza voltou para o cenário macro. Manutenção em março, depois o CPI mais alto, PPI mais alto, vendas do varejo mais alto e todos os dados de janeiro mais elevados. Maio, a mesma coisa, 63% de probabilidade de manutenção. A coisa começa a ficar um pouco mais dividida a partir de junho e julho. Vai depender dos indicadores macroeconômicos. O que o mercado precifica hoje? 102 basis points de queda na taxa ao longo do ano. Isso seriam duas reuniões de corte de 50 bases ou 4 reuniões de corte de 25 bases. Só que é uma diferença muito grande se compararmos com o mês passado, que o mercado dizia, cara, o Fed vai cortar em todas as reuniões do ano. É isso que o mercado precificava. Todas as reuniões do ano. Absolutamente todas elas, porque janeiro já tinha passado. Então só restam 7 reuniões. Se ele cortar 25 basis points em 7 reuniões, temos aí 175 bases de cortes na taxa. E de lá para cá tudo mudou. Tudo não, um pouco. Mas é uma mudança grande, na minha opinião. Depois de dados econômicos mais fortes. Infelizmente, vendas do varejo vieram mais fracas em fevereiro, referente ao mês de janeiro. Só que junto disso, veio o CPI mais alto e PPI mais alto. Quando a gente olha para os Treasuries, por exemplo, o mercado está de lado sem saber exatamente o que fazer. Pô, o varejo veio mais fraco. Acho que foi esse dia aqui, ó, que o juro de 10 anos ele caiu forte.
Só que CPI e PPI ficaram acima do esperado. Então não fica difícil de você dizer o que está acontecendo de verdade. O nome disso aqui é volatilidade macroeconômica. As informações elas vêm confusas, confusas, confusas. É uma confusão total. Outro dado que veio fraco também, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Só que esse não é a única métrica ou a melhor métrica de avaliação do mercado de trabalho. Grande parte delas serão divulgadas na semana que vem, próxima sexta-feira. E aí nós teremos o quê? Desemprego, payroll, taxa média de participação, a taxa de participação da força de trabalho, ganho médio por hora trabalhada. Isso pode trazer uma visão um pouco mais clara para o mercado do que pode acontecer. Agora, subir de novo a taxa, acho difícil. No máximo, os mercados precificarem um juro alto por mais tempo, o que faria os treasuries de longo prazo subirem, né? No caso, os yields, os rendimentos subirem. Isso geraria um aperto monetário maior sobre as condições financeiras, o que é ruim para ações e para bonds também. Então, estou tentando montar uma estratégia de investimento em renda fixa nos Estados Unidos. Eu tenho disponível lá fora, na minha carteira pública aqui do canal, 28 mil dólares para alocar. Eu estou esperando uma sinalização um pouco mais clara dos indicadores macroeconômicos para eu saber como me posicionar. Então, eu não fico aqui apenas falando sobre indicadores, porque é bacana, que é legal, olha só, o número veio mais alto ou mais baixo. Eu uso isso para me posicionar no mercado e tirar proveito dos movimentos. Eu quero me posicionar em juros. Por enquanto, juro curto. Para me posicionar em juros mais longos, eu preciso ter uma visão um pouco mais clara. Lembrando que se isso aqui, ó, acontecer, Fed corta demais, inflação reacelera, quem tem juro longo na carteira vai se dar muito mal. Mas muito mal. Então, para quem está comprado em juros longos, tem que ter cuidado, porque dependendo do cenário macro que se construir daqui para frente, mesmo com o Fed cortando a taxa, você pode perder muito dinheiro. A marcação ao mercado pode ser muito negativa e o investidor nem sabe o que aconteceu com ele. É porque tem coisas importantes acontecendo. Tem que ter cuidado, tá? Quanto mais... E tem gente que gosta de algumas ETFs de renda fixa alavancadas nos Estados Unidos. A alavancagem mata muita gente, no caso, no mercado, não pessoa física, mas no mercado, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, o Fed subir a taxa de juros eu acho muito difícil, a não ser que a inflação volte a reacelerar de maneira muito feia, com shelter subindo, inflação de alimentos subindo, commodities de maneira geral se valorizando. Tirando esse cenário, não. Mas o Fed também não pode vacilar, cortar demais e depois a atividade voltar a acelerar com inflação elevada também. Obrigado e até mais.